Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. O meu nome é Cléber José e vocês estão no José Programador, o canal que é referência em programação. E no vídeo de hoje a gente vai aprender a criar um objeto em Java. Eu já criei aqui uma classe, uma classe chamada galinha. E a ideia aqui já é adiantar um pouco, escrever a classe aqui e escrever o método main. E assim, um objeto Java, um objeto é uma instância de uma classe, é um estado de uma classe. Quer dizer, a gente tem aqui uma classe chamada galinha e a gente pode criar vários objetos, A classe é como se fosse a base, A gente cria vários objetos, dessa classe aqui e esses objetos a gente modifica, os valores dessa classe, para a gente poder trabalhar de acordo com a nossa necessidade. Então, assim, o objeto é um estado de uma classe, uma instância de uma classe. Então, para começar aqui, vou declarar aqui uma variável, int quantidade ovos. Em Java, isso não é obrigatório, mas é como se fosse um padrão, uma convenção aí. Nome de classe a gente sempre inicia com a letra maiúscula, e camel case, Isso significa que a cada nova palavra a gente escreve a letra maiúscula e variáveis e métodos. Normalmente a gente faz o seguinte: a primeira letra é minúscula e novas palavras a gente escreve em maiúsculo, Esse é tipo um padrão, que a gente tem. Aqui a gente tem a gente declarou uma variável, em galinha, que é a quantidade de ovos, que essa galinha tem. E agora a gente vai declarar aqui, a gente vai criar aqui um objeto galinha, Então aqui vai ser galinha, galinha recebe new galinha. Beleza, aqui a gente criou um objeto galinha. Então aqui a gente vai, quando a gente faz aqui new galinha, a gente chama um construtor de galinha. Um construtor aqui, quando ele está vazio aqui, que aqui a gente pode passar valores, A gente pode passar dados por aqui, por dentro. Quando é um construtor assim, é porque ele está implícito. Existe esse construtor aqui em galinha, só que ele está implícito, A gente não precisa ver ele aqui. Mas assim, ele existe. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar como a gente colocar ele. A gente vai colocar ele visível para trabalhar com algumas coisas. Tá, então aqui a gente tem galinha, aqui a gente pode fazer o seguinte: galinha ponto quantidade ovos. Aqui a gente vai atribuir um valor aqui para a quantidade de ovos, A gente vai colocar aqui 30 ovos, E eu vou colocar para escrever na tela essa quantidade de ovos que ela tem. Então vai ser system.out.println e aqui galinha, que a gente precisa acessar, galinha ponto quantidade ovos. Tá, então aqui beleza, salvei. Vamos compilar essa classe, Javac galinha.java Java galinha, beleza. Olha, ela escreveu 30, A gente pode na classe a gente já iniciar os valores, Vou comentar isso aqui. E aqui a gente vou colocar aqui 25. Vou salvar, compilar, java galinha.java Java galinha 25. Beleza, aqui ele pegou o valor que a gente iniciou aqui na classe, E se a gente pode passar valores aqui dentro também, ou fazer alguma ação, alguma ação quando a gente instanciar esse objeto. Então aqui eu vou colocar public galinha abre e fecha parêntese. Esse construtor que estava implícito, ele não aparecia, ele está aparecendo agora, Aí eu criei ele aqui para a gente poder criar uma ação dentro dele. Então aqui system.out.println
println, vou colocar aqui uma mensagem, entrou no construtor, beleza. Isso aqui só para a gente ver quando é que ele entra, né? Que vai ser exatamente aqui quando a gente faz esse new galinha. Então aqui salvei lá, né? Então aqui javac galinha.java, java galinha, entrou no construtor, foi a primeira coisa que ele fez, né? Quando a gente faz aqui o new galinha, ele já entra no construtor, né? Ele acabou de entrar no construtor e depois ele imprime aqui o valor que a gente precisa, né? Dá pra gente criar também construtores, com valores, né? Public galinha, aqui a gente coloca int quantidade ovos, e aqui a gente coloca o seguinte, Ts, né? Ts é porque é essa classe, né? Essa classe galinha vai receber quantidade ovos, e vai receber esse daqui, ó. Vou colocar com nome diferente agora, só pra gente, quantidade ovo. Vou colocar só, é diferente porque não tem o S aqui, só para facilitar nosso entendimento aqui. Então quando a gente passando a quantidade de ovos aqui, essa quantidade aqui de ovos de galinha vai receber a quantidade que a gente passa, né? Então aqui é o seguinte, aqui eu vou colocar 10 ovos, a gente vai passar 10 ovos aqui, ele vai sobrescrever esse valor que já tem, que é o por padrão, né, aqui em galinha, e deve imprimir 10 aqui. Então vamos salvar, então javac galinha.java, java galinha, beleza, ó, imprimiu 10 aqui, excelente. Quando a gente cria um construtor aqui com um valor, né, passando um valor aqui, esse galinha aqui, se a gente precisar usar ele tem que estar explícito, né? Então aqui eu vou apagar aqui, a gente pode só comentar, né? Acho que fica, deixar aqui, comentar aqui e aqui. Tá, se a gente precisasse usar assim, ó, não vai funcionar, porque agora, como a gente já tem um construtor aqui com valor, que a gente passa valor para ele, esse construtor aqui, ele teria que ser explícito, né? A gente teria que colocar ele aqui. Não vai funcionar igual no início, né? Que a gente não precisaria mostrar ele aqui explicitamente, né? Só que ele funcionava no início. Mas como a gente já tem com valor aqui, ele precisa, dessa forma aqui ele não vai funcionar. Então eu salvei aqui, vamos clear, javac galinha.java, ó, no caso aqui ele está reclamando do construtor, né? Então aqui ele, ou a gente coloca ele explicitamente aqui, ou a gente passa com valor, né? No caso aqui, vamos javac galinha.java, java, ó, já compilou, galinha, beleza, entrou aqui, como a gente não passou o valor, né, ele pegou o padrão aqui, 25. Outra coisa também é o seguinte, a gente não pode confundir um construtor com método. A diferença de um construtor para o método é que o método tem, aqui no construtor a gente pega o nome da classe, né? E assim, ele não tem retorno. O método, ele já tem retorno, né? Mesmo se a gente colocar aqui no método o nome da classe, public void galinha, vamos colocar aqui, ó, system.out.println, entrou no método. Aqui é o seguinte,
A diferença aqui, ó, mesmo colocando esse nome aqui galinha, né? Aqui é um método. O que a gente usa para calcular valor, alguma coisa do tipo. E ele tem um retorno, né? Aqui no caso eu coloquei void, que ele não vai retornar, né? Eu tô falando para ele que ele não vai retornar nada. Mas aqui eu poderia ter colocado tipo um int, que esse método iria retornar um int, né? Mas assim, eu tô colocando aqui que ele não vai retornar nada, mas assim, eu tenho que especificar o tipo de retorno dele. E no construtor não, no construtor tem que ser o nome da classe aqui, e ele não retorna nada. Aqui, ó, se eu executar do jeito que tá, eu salvei, né? Java aqui galinha, Java galinha. Ó, ele não mudou nada aqui nele. Se eu quiser executar esse método aqui, eu tenho que fazer assim, ó. Galinha ponto galinha. Beleza, agora eu vou conseguir executar aquele método. Então aqui, salvei lá, né? Java aqui galinha.java e agora Java galinha. Aqui, entrou no construtor, né? Que é a primeira coisa que ele faz aqui. Esse construtor aqui sem nenhum parâmetro, né? Não passei nenhum parâmetro para ele, executa esse construtor, imprime a quantidade, né? Ele vai imprimir o padrão aqui que é 25 e depois ele executa esse método, né? Entrou no método. Bacana? Excelente, né? A gente está especialista agora em criar objetos em Java. Então vamos que vamos. Até a próxima. Valeu! É isso. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate o sininho, até a próxima.